Algumas invenções, sem sombra de dúvida, foram invenções que mudaram a humanidade. O fato é que muitas dessas invenções nos ajudam no dia a dia até hoje. Sabemos também que muitas dessas invenções nos trouxeram conforto e comodidade. E no final desse vídeo eu vou mostrar uma invenção que deu maior polêmica, e uma polêmica que envolve os Estados Unidos também. Para resumir, uma polêmica que envolve um brasileiro e dois irmãos americanos. Fala galerinha boa, cheguei no estilo Taco Bell e para quem não me conhece, eu me chamo Thiago Bertolino. Seja bem-vindo ao meu canal, sou eu, Bertolino. Mas antes da gente ver essas invenções brasileiras que mudaram o mundo, eu quero te fazer um pequeno convite. E nesse convite consiste na seguinte informação, que é me ajudar a bater uma metinha de 25 likes. Essa meta é difícil para você? Eu acredito que não. Show! E também, é claro, o mais importante, se inscrever no meu canal caso não seja inscrito. Vale lembrar sempre, uma vez que você faz esses simples gestos, você estará contribuindo fortemente em fazer com que a gente, produtor de conteúdo, produza mais conteúdo para vocês. Portanto, agora que eu sei que você deixou seu like e também se inscreveu no meu canal, não resta nada mais do que eu pedir para soltar a minha vinheta de 3 segundos de humilde. Portanto, solta a minha vinheta de 3 segundos de humilde. Sou eu, Bertolini. Sou eu, Bertolini. O rádio é uma invenção brasileira, porém, para a tristeza do inventor Roberto Lendel de Souza, essa invenção não é atribuída a ele. Meu amigo, ele não recebeu créditos por essa invenção, mesmo ele ter sido a primeira pessoa a transmitir uma voz humana pelo rádio. Roberto era um padre nascido em 21 de janeiro de 1861. Ele nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É extremamente importante você entender a importância desse padre no meio da comunicação brasileira, pois ele estava criando aquilo que iria virar então uma paixão mundial no meio do entretenimento. O rádio era uma paixão mundial naquela época, pois foi através do surgimento do rádio que pessoas tiveram acesso à notícia, entretenimento, entre outras variedades. E não posso esquecer jamais das rádios novelas, que faziam muito sucesso naquela época. Sem sombra de dúvida, isso de fato foi um acontecimento genial, pois o rádio atendeu a todos os públicos, chegando no pessoal que amava entretenimento ao pessoal também que amava esporte. Mas agora é chegado a entender o porquê dessa polêmica do brasileiro não ter recebido o crédito dessa grande invenção. Uma pena que o reconhecimento dessa invenção não chegou até ele. A história é o seguinte, o brasileiro fez uma transmissão de voz e chegou a ser documentada na imprensa. A primeira transmissão foi feita em 1899 e a outra em 1900. Guarde muito bem essas datas, é de extrema importância, pois agora eu te preciso remeter ao país do macarrão, lá da Itália. É claro que para não causar uma polêmica aqui, dizem que o país do macarrão também é a China. Mas a princípio eu quero te levar para a Itália, pois 14 anos depois dessa primeira transmissão de voz humana, um italiano chamado Guglielmo Marconi também fez uma transmissão de voz. Então eu vou traçar uma linha do tempo para você. 14 anos depois da primeira transmissão de voz realizada pelo Padre Gaúcho, o italiano fez também essa mesma transmissão. Porém, ele recebeu o crédito. Os italianos aí receberam e deixou o brasileiro aí à mercê. Sendo assim, o inventor do rádio é o italiano. Porém, há registros documentados no qual a primeira transmissão de voz humana foi realizada pelo Padre Gaúcho. Mas para o mundo, o italiano é considerado o inventor do rádio, mesmo sabendo que o brasileiro foi o cara que fez a primeira transmissão de voz humana. E ainda por cima foi documentado tudo isso. Mas de nada adiantou, o brasileiro acabou não levando crédito por isso. Uma pena, não é mesmo? Uma tristeza para geral e nós brasileiros sentimos o baque. Isso aí não existe, isso aí tá errado. Mas a história da comunicação aqui no Brasil mostra que o rádio foi feito pelo um brasileiro. Mas deixa aqui nos comentários o que você achou dessa treta toda aí entre o italiano e também do gaúcho. Você ficou com pena desse padre aí que fez a primeira transmissão de voz humana? Ou você vai atravessar o Atlântico e vai dar o crédito pro italiano? Quero ver sua imparcialidade agora. E por falar em treta, lá no final do vídeo eu vou te mostrar uma treta muito maior que essa que envolve invenções brasileiras. Mas essa nona posição vai ficar com o Santos Dumont, que foi responsável pela invenção do relógio de pulso. Os relógios são aqueles acessórios que nos remetem à seguinte ideia, grande parte dela de uma pessoa bem-sucedida com muito poder, uma pessoa de status. A galera do futebol, as personalidades políticas, dentre outros magnatas, adoram usar esse acessório de luxo. Relógio é status de poder, comenta aqui se você gosta de um relógio. Mas voltando ao caso Santos Dumont, naquele período os relógios ficavam no bolso preso numa corrente. Eles ficavam presos numa corrente. Qual era a dificuldade de tudo isso?
A resposta é bem simples, meu jovenzinho da Babilônia. Pois era muito chato toda hora ter que ficar tirando o relógio do bolso para ficar vendo a hora. Era chato demais. Uma vez que esse relógio ficava preso a uma corrente. Era tão chato que o Santos Dumont acabou ficando incomodado com essa situação toda. E ele vendo essa situação meio que chata, ele acabou indo para o joalheiro. Ele chegou e pediu: olha, eu quero um relógio para eu fixar no meu pulso. Estou entediado toda hora ter que ficar tirando meu relógio do bolso. E o joalheiro fez isso, confeccionou uma pulseirinha para ele, colocou e ficou tudo de boa. Essa invenção aí, esse crédito foi para o Santos Dumont, o nosso eterno pai da aviação. Comenta aqui se você gosta de relógio, se você gosta de ostentar o seu acessóriozinho. Alguns vazios podem ser preenchidos com Jamba Juice. Esse acessório faz parte do seu dia a dia? Deixa aqui nos comentários. Nélio José Nicolas foi responsável pela invenção da Bina. E para você que é jovenzinho dinâmico e não sabe do que se trata, é um antigo sistema de identificação de chamadas, simples assim. Pois antigamente, quando seus avós passavam trotes para a polícia ou para os bombeiros, que é uma coisa muito feia, diga-se de passagem, nunca passam trotes. Enfim, antigamente as chamadas não eram identificadas, então a pessoa podia passar um trote de boa, mas isso mudou depois da grande invenção da famosa Bina, que chegou de fato para dar aquele basta da galera que gosta de passar uns trotes. Mas esse equipamento custava muito caro, não era qualquer um que tinha dinheiro para ter ele não, tá? E por falar em identificador de chamada, o ato de fazer ligações ainda existe por parte de você? Você ainda faz ligações? Deixa aqui nos comentários se você ainda costuma fazer ligações. Uma outra invenção que foi parar nos tribunais para saber de fato quem iria receber o crédito dessa invenção, que era saber de fato quem era o inventor do Walkman. Nesse vídeo aqui parece que a galera gosta de entrar numa batalha judicial para saber quem foi o inventor. Coitado do brasileiro que nunca recebe os créditos por tais invenções. Eu faço as minhas próprias tralhas. E pra galera que vivenciou a época dourada dos anos 80, afinal, o Walkman foi um dos maiores ícones dos anos 80. E mais uma vez, não era todo mundo que podia ter um desses. Pra você ter ideia, no meu caso eu fui ter um desse no meado dos anos 90. Não era fácil ter não, somente Playboy poderia desfrutar desse acessório musical. Mas voltando à história da invenção do Walkman, ele foi criado por um alemão naturalizado brasileiro, no ano de 1972. Ele tinha uma ideia de criar um aparelho de som portátil, ele queria usar aquele aparelho em qualquer lugar. Ele viu uma necessidade aí, ele falou: eu preciso andar, correr, fazer minhas coisas com o equipamento aqui, ó, junto comigo, no intuito principal de ouvir boas músicas em qualquer lugar, sem precisar fazer como Will Smith, que precisava colocar um aparelho de som sobre os ombros. Nos primeiros minutos dava para ouvir de boa, mas depois de alguns minutos eu acho que não dava mais não, pois as chances de terem dores musculares era bem grande. Mas para a tristeza de muitos, o brasileiro não recebeu os créditos por essa invenção. Tudo por conta que o primeiro Walkman cassete foi inventado no Japão e vendido em julho em 1979. O que diferenciava do Walkman do brasileiro com o do japonês é que o do japonês já tinha uma fita cassete. Você poderia ouvir uma fita cassete no seu Walkman. Era o diferencial, porém a nossa invenção já estava ali. E esse Walkman não foi criado por qualquer um não. Ele foi feito por um coordenador de áudio da Sony. O fato é que o Japão criou uma linha de produção desses Walkmans. E como nele você podia colocar uma fita cassete, ele ganhou destaque para o mundo. E o do brasileiro era comunzinho e nem ganhou proporção mundial. Sendo assim, não ganhou notoriedade mundial. Hoje em dia você tem o Spotify para ouvir sua playlist favorita, mas nem sabe como no passado a gente sofria para ouvir uma musiquinha aí, ó. Mas comenta aí, você acha certo dar o crédito lá pro Japão sobre essa invenção? Uma vez que foi registrado que um brasileiro criou isso, nesse vídeo você tá vendo que os brasileiros só estão perdendo. O padre João Francisco de Azevedo teve uma ideia meio que muito inusitada, que consistia em adaptar um piano de 24 teclas para que ele pudesse imprimir letras em um papel. E foi o que ele fez. E para você ter uma ideia, para ele mudar de linha, era preciso pisar sempre no pedal, que ficava localizado na parte de baixo do aparelho. Com certeza essa ideia tinha tudo para dar certo. Foi uma grande invenção, uma vez que isso consistia em ser uma coisa bem mais próxima de uma máquina de escrever. Essas máquinas que muitos de vocês talvez conheçam. O fato é que essa improvisação feita de um piano, que foi uma transformação para uma máquina de escrever, e isso deixou o padre bem animadinho, uma vez que essa invenção conseguiu suprir as suas necessidades.
E ele, muito feliz com isso, com essa invenção, teve uma seguinte ideia. Olha, eu estou muito feliz aqui, eu preciso mostrar esse meu projeto a alguém. Alguém precisa ver essa grande invenção minha. E foi aí que ele mostrou esse grande projeto para um cara chamado George Napoleon. E o George, ao ver aquela grande invenção, se mostrou bem interessado. E ele olhou e falou, cara, muito legal isso aqui, ó, você aperta isso, tal, aparece a letra, muito maneiro. E foi aí que ele teve uma ideia muito genial. Ele olhou para o padre e falou, cara, isso aqui é promissor, isso aqui é um grande achado, é um grande feito. Eu conheço uns caras que uns caras conhecem outros caras, essa referência eu peguei lá do Chris, que ao ver essa máquina pode fazer você um cara bem rico. E o Jorge conseguiu convencer o padre a entregar o projeto na mão desse cara. Sendo assim, o Jorge acabou convencendo o padre. O padre entregou o projeto na mão do Jorge e o Jorge seguiu para os Estados Unidos. Uma vez que o Jorge falou que conhecia pessoas no qual poderia se interessar por esse grande projeto. Mal sabia o padre que ele jamais iria ver esse projeto novamente, e tão menos o Jorge. Sim, o Jorge foi para os Estados Unidos e levou esse projeto. Ambos perderam o contato completamente. E não para por aí, pois coincidentemente o mesmo projeto apareceu circulando nos Estados Unidos. E era basicamente um modelo muito similar ao projeto que o padre entregou para o Jorge. Dá pra você ver aí que alguém vai ficar sem os créditos também. Os brasileiros se acham malandrão, mas é trollado com força. Então é a terra do contrário. Ladrão corre atrás da polícia, o gato tem cão. Resumindo, o brasileiro não recebeu os créditos por essa grande invenção que era da máquina de escrever. E esse mesmo projeto apareceu circulando nos Estados Unidos. E não demorou muito para esse projeto se tornar fabricação de grande escala. Tudo aconteceu tão rápido, os Estados Unidos meio que criaram a máquina de escrever e o brasileiro aqui, nada de crédito. Aí eu quero saber de você, já que o padre perdeu totalmente o contato com o Jorge, o que você acha que aconteceu com o Jorge? Você acha que ele ficou rico? Você acha que ele conseguiu mostrar esse projeto para várias pessoas? Comenta aí o que você acha, qual foi o fim do Jorge. E por fim, é chegada a hora da primeira posição. E para variar, que consiste na maior polêmica do mundo da aviação. Pois foi no ano de 1906 que o Santos Dumont fez a decolagem do seu famoso 14 bis. Esse voo aconteceu em Paris e durou aproximadamente 220 metros. Do momento da decolagem até o término, resumindo, o seu voo teve como distância 220 metros. E se a gente colocar isso em segundos, durou aproximadamente 7 segundos de voo apenas. E detalhe, foi testemunhada por mais de 1000 pessoas. E também foi filmado isso, houve um registro lá. E esse feito fez ele ficar conhecido em toda a Europa. Naquele período na Europa ele era de fato o inventor do avião. Porém esse feito daria um início a uma das maiores tretas do mundo da aviação, como eu tinha dito antes. Pois é aí que entra os irmãos americanos. Pois foi nos Estados Unidos onde dois irmãos americanos chamados Wilbur e Oliver, os famosos irmãos Wright, eles pegaram seu avião e deu início a um voo controlado. E esse feito aconteceu em 17 de dezembro de 1903. 3 anos antes do famoso voo do 14 bis do Santos Dumont. Sendo assim, para os Estados Unidos, quem inventou o avião foram os irmãos americanos lá. E para a gente aqui no Brasil, foi Santos Dumont. Mas o crédito dessa invenção está por conta dos irmãos Wright mesmo. Pois 3 anos antes do grande voo do 14 bis, esses irmãos americanos aí já estavam com um plano mirabolante de voar também. 3 anos antes do grande voo do brasileiro. Mas repito, o crédito da invenção do avião foi para os irmãos americanos. Mas comenta aqui o que você acha. Você acha justo esse crédito para os irmãos americanos? Ou era o brasileiro que deveria ser o pai da aviação? Eles voam baixo. Tipo uma galinha. Vou ficando por aqui, mas antes eu quero saber uma coisa de você. Dentre todas as invenções feitas por um brasileiro, qual foi das invenções que você mais gostou? E na sua opinião, qual foi a melhor invenção do mundo? A internet ou a manteiga de bastão? Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, deixa o seu like, me ajuda a bater minha meta de 25 likes. Dá essa moral aí, se inscreve no canal para deixar o mais feliz e para eu produzir mais conteúdos como esse aqui. Agora que você deixou seu like e também se inscreveu no meu canal, a única coisa que eu te peço é seja feliz. Fui! Will Bertolini.